Apesar de que nós temos sempre grandes exemplos, o CRA São Paulo, através da criação do Centro do Conhecimento, pioneiro nesse país, e agora, felizmente, 27 CRAs poderão, através do CFA, desenvolver as suas atividades também nesse sentido. Nós somos atuantes não só com administradores, mas com engenheiros, médicos, advogados, psicólogos, bibliotecários, etc. Não há restrição da participação em nome do conhecimento por parte de pessoas graduadas em todas as áreas. Isso nos favorece porque a integração do conhecimento é essencial e não a individualidade do conhecimento. Vamos lembrar que o conhecimento tem tanto o lado racional como emocional. E existem algumas formações que o lado emocional não é tão explorado quanto o lado racional. E as pessoas são a essência maior, hoje, reconhecidamente, de todos os processos e sistemas de trabalho. Nós vamos ter, já na sequência, o envolvimento da sociedade brasileira, da gestão do conhecimento, através da Sônia Vada, que aqui está conosco, uma abordagem nesse lado do emocional, buscando realmente um conhecimento integrado com o racional. Mas nesse momento, eu queria complementar com essa pergunta da Fabiana, rapidamente, Sônia. Será que as empresas compreendem realmente a diferença entre o estratégico e o operacional? Acho que o que falta muitas vezes é as pessoas saberem qual é a estratégia da empresa. Eu acho que esse é um dos grandes problemas, porque se essas pessoas que são as pessoas que têm um conhecimento e que elas de alguma forma precisam saber o que fazer, elas precisam saber qual é a estratégia da empresa. E isso normalmente não ocorre. Então eu acho que a gestão do conhecimento, na verdade, tem que conhecer as competências de cada pessoa, cada colaborador da sua empresa, para depois verificar de que forma ela pode contribuir com a estratégia da empresa. Então, a empresa, na verdade, a organização tem que conhecer quem são as pessoas e, da melhor forma possível, aproveitar a competência que ela já tem das pessoas lá. Então, isso é extremamente... Eu queria agradecer a Fabiana, de Minas Gerais, que encaminhou a questão. Essa é uma questão que suplementa muito bem as anteriores e tenho certezas que virão ainda. Sônia, você representa a Sociedade Brasileira da Gestão do Conhecimento como presidente, mas é uma sociedade que já atua em vários estados e tem um rol assim de colaboradores de qualidade excepcional. E nós, inclusive, também já estamos fazendo parte, porque nós queremos irradiar o que fazemos e receber a irradiação de quem também dedica-se à temática do conhecimento, sejam nas universidades, sejam em institutos, entidades diversas, etc. Como a Sociedade Brasileira da Gestão do Conhecimento tem debatido a questão da qualidade da execução da estratégia, que é o tema de hoje, e como ela pode colaborar conosco? Então, obrigada pela pergunta. Eu acho que é importante assim, a nossa missão maior é disseminar os conceitos de gestão do conhecimento para qualquer tipo de organização, independentemente do porte. Ela pode ser pequena, grande, média, pode ser... E o importante é que você valorize o conhecimento das pessoas e de que forma isso possa trazer uma produtividade, uma competitividade melhor. Como é que a gente faz isso? É trazendo os pesquisadores que atuam na área para poder discutir esses temas com as empresas, fazendo capacitação de pessoas para entender o que é isso, por que a gestão do conhecimento é importante, por que aproveitar o conhecimento das pessoas está sendo extremamente importante, ainda mais agora que todo mundo está conectado, né? Como é que você pode aproveitar melhor o conhecimento de todo mundo? Então, eu acho que a nossa missão é muito fazer com que as pessoas entendam que o conhecimento é o grande transformador, né, das nossas organizações. Muito bem, Sônia. Complementando? Não, sim, está bem caracterizado e vamos somar o tempo todo, porque eu queria esclarecer aos nossos ouvintes, quem nos vê nesse momento, que além do grupo de excelência em estratégia e planejamento,
que caracteriza esse evento, eu também sou coordenador do Grupo de Excelência em Administração de Pessoas, o que nos ajudou a ter também o vínculo com todo o mundo do capital humano. Se não, discutir estratégia perde o sentido. E nesse aspecto, nessa característica, eu queria perguntar para você, Jael Prado, profundo estudioso em nível nacional, internacional, sobre o capital humano também, né, evidentemente, como essa problemática da execução da estratégia se identifica com uma questão que está preocupando amplamente os gestores do capital humano, os administradores de pessoas, a falta de engajamento do pessoal. Fala-se muito em falta de engajamento, fala-se muito em apagão de talentos. Como é que você avalia isso e como a gente pode ajudar o pessoal que está no dia a dia preocupado com essa questão? Mas motivação não eu acho que não atinge o âmago da questão. Não adianta você estar motivado se você não estiver efetivamente engajado com a execução da estratégia. Engajamento, para mim, checado em mais de 2 décadas de vida corporativa e conversando com clientes enfim, fornecedores e stakeholders de maneira geral. Eu diria que engajamento é uma função de 4 coisas: comunicação, participação, preparação e definição. Comunicação significa você saber qual que é a estratégia da sua empresa. Para onde a empresa está indo, qual é o norte, onde a gente vai, o que a gente precisa fazer. E comunicação é um papel da liderança. Comunicação não é um papel do departamento de comunicação, não é do departamento de marketing, não é do departamento de RH. Comunicação é missão primordial da liderança. Só como exemplo, a GE, por exemplo, os executivos top da GE, 80% do tempo deles é gasto em comunicação, em conversar com as pessoas, em viajar, em exibir a estratégia, em demonstrar a estratégia, em mostrar o arrazoado da coisa. É para isso que a liderança serve primordialmente. O segundo ponto, eu diria que é a participação. As pessoas só se engajam quando elas se sentem donas daquilo que elas estão fazendo. E para isso é primordial que elas participem do planejamento estratégico, como o Fábio até comentou aqui há pouco tempo atrás. O terceiro item é a preparação. Você precisa estar preparado para fazer o que você tem que fazer, e mais do que preparado para o que você tem que fazer hoje, mas para o que você vai ter que fazer amanhã, né? Então aí a gente tem de suma importância treinamento, desenvolvimento de pessoas, educação, etc, etc. E por final, você precisa de definição. Definição significa que você tem que saber quais são as suas metas efetivas, táticas do seu dia a dia. Que essas metas têm que estar necessariamente alinhadas à estratégia. Metas que sejam fáceis de compreender, metas que sejam mensuráveis, que sejam importantes para a organização e que sejam atingíveis, porém absolutamente desafiadoras. Se você conseguir juntar essas 4 variáveis, ou gerir bem essas 4 variáveis, a probabilidade de você ter uma execução bem sucedida é muito maior do que você ter alguma delas deficiente. Muito obrigado, Jael. Eu gostaria de envolver também nessa questão o Dirceu, porque, na verdade, as atividades desenvolvidas que você capitaneia, dirige, abrangem um desenvolvimento humano que é um grande desafio, considerando a fragilidade em muitas organizações da preparação desde um trainee até realmente um alto executivo, né? Como é que você vê essa questão? Eu tenho viajado muito nos últimos 2 anos. A minha preocupação maior é ter programas que ajudem principalmente essa gerência mais operacional das empresas e os jovens talentos a compreenderem, tecnicamente falando, com um bom nível de profundidade, o que a empresa espera deles, do mercado, da sua atuação, enfim, qual é a estratégia para onde nós estamos indo. Eu vejo que nos Estados Unidos e Europa isso tem uma cultura melhor de implementação do que no Brasil. E nós tentamos, então, trazer ferramentas que, muitas vezes, de treinamento, que em um dia você não precisa mais do que um dia de trabalho, por incrível que pareça,
são 2, 3 horas de teoria, 1 hora de ensaio, 4 horas de aplicação prática, para um profissional sair de uma sala de reuniões, uma sala de aula, falando, eu não sabia que a minha empresa ganhava dinheiro assim. Eu não conhecia essa métrica. Ninguém nunca falou para mim que esses eram os números do setor da minha empresa, o que esperava de mim, onde eu tenho que apertar botões aqui para a coisa ir nessa linha. Então, são coisas relativamente simples, rápidas e que fazem uma diferença muito grande nas empresas. Então, eu acho que é só questão realmente do que vocês falaram, né, no pilar de desenvolvimento das pessoas. Acho que alguém disse, se a pessoa não tem condição técnica de entender o negócio da empresa, a partir daí, né, nada mais se realiza, né? Então, eu acho que é só questão de você realmente ter um mínimo de planejamento, desenvolver pessoas de forma muito objetiva. Eu acho que as empresas gastam muito dinheiro com treinamentos que muitas vezes não chegam ao seu objetivo, enfim. Muito bem, isso nos faz refletir que as universidades têm um papel fundamental a ser desempenhado, considerando que durante alguns anos os jovens, em termos da graduação, estão diante de professores que devem ser os melhores possíveis, que devem ser bem selecionados e que devem transmitir a sua vivência profissional a cada ano que se passa e, por ocasião da formatura, essa gente sair graduada, realmente preparada para o início de uma carreira, mesmo tendo feito algum estágio já. Os cursos de pós-graduação, os cursos da MBA, podem ser aprimorados de uma maneira fantástica para o alcance de melhores resultados. Nós temos a cada momento uma nova escola de negócios aparecendo no estado de São Paulo, como nesse país, com retaguardas internacionais por trás, que na verdade já é gente que pratica isso há muito tempo e que vai favorecer qualidade maior. Então, a execução da estratégia, que depende de tantas variáveis, poderá ter um impulso fantástico em 2011. Estamos ainda no mês de março, embora é importante ter começado em janeiro coisas fundamentais e não deixar para depois, né? Eu tenho a impressão, Fábio, de que a educação, considerando treinamento, desenvolvimento, pode vir de tantas direções e pode continuar dentro das empresas com apoios externos consistentes e também iniciativas próprias das empresas que têm o direito de se estruturar para resolver os seus problemas. Então não faltam recursos. E eu pergunto, na área de tecnologia, até agora dando a palavra ao Delano, que mundialmente convive com a tecnologia envolvendo pessoas e sistemas, se isso está evoluindo positivamente a favor do conhecimento. Eu acho que um dos maiores investimentos hoje são exatamente nas plataformas tecnológicas que trazem à frente o conhecimento das pessoas e muitas vezes os conhecimentos que estão escondidos, que é esse que a empresa mais procura, né? Esse tema que a gente começou a tratar aqui sobre apagão de talentos, as empresas saem ordenadas e muitas vezes desordenadamente procurando talentos no mercado. Quando os institutos de pesquisa mundiais falam que aproximadamente 80% dos talentos estão dentro da empresa. E a pergunta é, o que você faz para descobrir esses talentos? Essas iniciativas, principalmente que o Odisseu acabou de falar, como que você rapidamente faz uma pessoa se transformar em um talento? Porque o talento não significa um currículo, significa a sua competência desenvolvida para desempenhar uma boa função. O que as empresas estão fazendo? A pergunta é sempre essa, o que você, administrador, está fazendo para descobrir o talento? O que você está fazendo para manter aquele talento dentro da sua empresa? Que uma vez que ele virar um talento, o mercado vai querer buscá-lo. Como que você usa a gestão do conhecimento para comunicar? É uma das coisas que passou por todo mundo aqui, e eu acho que é fator decisivo, é primordial, tem que estar comunicado, né? 80% dos executivos da GE passam na rua para comunicar. Quando você faz a pergunta, por que você desempenha essa função? A maioria das pessoas responde, porque meu chefe pediu.